Amém. Boa noite, irmãos, paz e graça. Quem está alegre com o Senhor? Amém. Aleluia. Depois de um louvor desse, irmãos, eu fico até com medo de estragar tantas bênçãos que Deus já fez. Quem foi abençoado aí com louvor? Amém? Que bênção, hein? Que Deus abençoe todo o ministério de louvor. Fui muito ministrado por esse louvor poderoso. Irmãos, nós estamos num dia muito especial, o que faz toda a diferença na nossa fé cristã. Amém? Eu creio, irmãos, que nós devemos lembrar da ressurreição de Jesus todos os dias, porque ela é a razão da nossa fé. Mas hoje é um dia de não só nós lembrarmos, mas também de comemorarmos. Amém? Páscoa é não só lembrar, mas comemorar aquilo que o Senhor fez por mim e por você na cruz. Amém? Como diz um certo pensador que eu achei muito interessante, a Páscoa é a morte da morte com a morte de Cristo. Porque ele venceu a morte. Amém? Você crê nisso? Então é exatamente isso, irmãos. Quando falamos da Páscoa, da ressurreição de Jesus, ele venceu a morte da morte com a morte de Cristo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. É um texto bastante conhecido. É um texto bastante citado. E a minha oração é que o Senhor ministre nos nossos corações mais uma vez. Amém? E que essa mensagem de renovo, essa mensagem de esperança que a Páscoa traz, da morte, possa nos fortalecer nesses dias e nos trazer esse vigor que nós tanto precisamos. Encontraram Marcos 16? Podemos ler então? Diz assim a palavra do Senhor. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém? Curva sua cabeça, mesmo assentado. Pede ao Senhor para ministrar no seu coração a palavra que vai te edificar. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a Tua palavra na Tua presença. Esta palavra que venha falar nos nossos corações. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós na cruz. Que nós possamos expressar isso todos os dias, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, como eu estava falando, então, Páscoa é isso. Páscoa é esperança, Páscoa é renovo, Páscoa é transformação. Quando nós estamos lembrando da ressurreição de Jesus, irmãos, nós temos essa certeza. Qual que é a certeza? A certeza de que ele venceu a morte, que é aquilo que nós tantos tememos. Portanto, Páscoa é a morte da morte, com a morte de Cristo. Amém? Páscoa simboliza recomeço. Quando nós lembramos, irmãos, desse momento, nós podemos olhar, então, e falar o seguinte: em Jesus eu posso começar de novo. Amém? Em Jesus eu posso começar de novo.
Por isso é essa mensagem de esperança. Na verdade, irmãos, eu creio, todos nós temos esse mesmo pensamento. O Evangelho já é uma mensagem de esperança. Amém? Temos fé que o Senhor Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Já é uma mensagem de esperança. Mas essa mensagem, irmão, da ressurreição, ela precisa de ser, como diz a irmã do louvor, esse combustível que nos move. É aquilo, irmãos, que nos leva adiante essa certeza de que Jesus está cuidando de nós. Amém? Que Jesus venceu, para que eu e você também possamos vencer para a honra e glória do nome dele. Amém, irmãos? Então, hoje é um dia de não só lembrar, mas de celebrar, de honrar, porque todos nós sabemos que ele vive, reina e vai voltar. Amém? Amém. O céu não é aqui. O céu não é aqui. Outro dia eu estava meditando, pastor, e fiquei pensando, por que algumas orações nossas não são respondidas? Fiquei pensando. Oramos, batemos, a Bíblia fala que quem bate, a porta abre, mas a porta não abre. Oramos de novo, oramos. E aí o Senhor ministrou no meu coração, irmãos, o céu não é aqui. Nem todas as nossas orações, irmãos, não vão ser respondidas. Por quê? Porque senão, irmãos, nós nem queríamos que Jesus voltasse. Está bom demais. Está tudo respondido, está uma maravilha. Está bom demais. Por isso, irmãos, muitas das nossas orações não são respondidas. Porque o céu não é aqui, amém? Podemos sim experimentar um pouco do céu aqui. Eu creio nisso. Podemos sim experimentar essa paz, essa alegria, esse renovo, e crer que nós vamos experimentar. Mas também, irmãos, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, ou seja, tereis lutas. E por isso nós temos que estar sempre perseverando no Senhor. Amém? O Senhor colocou um tema no meu coração, irmãos, que é compartilhando as boas notícias. Amém? E os que compartilham as boas notícias, irmãos, eles precisam de alguns pontos, alguns itens que eu separei para nós pensar em cima desse texto. E o primeiro deles, irmão, que é que eu e você precisamos para continuar compartilhando as boas novas de Jesus, é vencer a insegurança. Porque ela é um grande desafio nos nossos dias. Esse texto que nós lemos no versículo 3, diz que aquelas mulheres perguntavam uma entre as outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Elas tinham essa pergunta, elas tinham essa insegurança, e o texto afirma que a pedra era muito grande. Então elas sabiam perfeitamente que elas não conseguiriam mover aquela pedra. Então elas iam pelo aquele caminho, irmãos, no domingo de manhã bem cedo, diz o texto, mas preocupadas, inseguras. Mas é interessante, irmãos, que mesmo preocupadas e inseguras, talvez angustiadas, elas continuaram a caminhada. Essa é a diferença. Elas continuaram, irmãos, talvez ansiosas, porque não sabiam como iam fazer para remover aquela pedra, que era muito grande. Mas elas não pararam. Elas continuam aquele caminho, elas continuam indo. E muitas das vezes, irmãos, eu penso que acontece exatamente isso comigo e com você. Porque na nossa caminhada, irmãos, do dia a dia, da nossa vida, eu e você ficamos com esse pensamento, com essa ansiedade. Como eu vou fazer essa semana? Como eu vou honrar aquele compromisso que eu fiz? Como que eu vou honrar o meu aluguel do dia 30? As portas não estão abrindo nesses dias. Muitas das vezes, irmão, na nossa caminhada cristã, nós que tememos ao Senhor, nós que temos a nossa vida de devocional diária, que não deixamos ela de lado, não tem nada a ver com isso. Mas muitas das vezes, irmão, nós nos comportamos como essas três mulheres. Na nossa caminhada, nós começamos, então, cheios de insegurança, cheios de ansiedade, deixando muitas das vezes, irmãos, que as preocupações do dia a dia nos sufocam. E quando eu olho para Jesus, irmãos, quando eu olho para a cruz, eu preciso de entender isso. Eu não posso deixar, irmãos, que
As preocupações que surgem no meu caminho me sufocam na minha caminhada. Porque o que acontece, irmãos? Elas acabam tirando aquilo que é mais precioso que Jesus deixou para mim e para você, que é a paz. Amém, irmãos? Porque ressurreição também, irmãos, é a mensagem de paz. Talvez a maioria das pessoas daquela época não sabia para onde estava indo, mas eu e você sabemos para onde estamos indo. Amém? Nós sabemos. A Bíblia fala, irmãos, em João 16, e eu já citei aqui, o Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, contudo nós temos que ter bom ânimo, por quê? Ele venceu o mundo. É uma mensagem de paz, é a mensagem do Senhor, irmãos. E de acordo, irmãos, com a neurociência, eu falei isso aqui alguns dias atrás, 80% das suas preocupações jamais vai acontecer na sua vida. Sabia disso? 80% que você está pensando, quando você começar amanhã, que agora não, agora você está pensando no céu, glória a Deus por isso, amém? Está pensando no reino celestial, nas ruas de ouro. Agora nós estamos pensando nesse momento tão precioso, mas quando começa a segunda-feira, 80% das suas preocupações, irmãos, jamais vai acontecer na sua vida. Isso é ciência e isso é Bíblia. Quando nós olhamos para esse texto aqui, vocês vão ver que quando elas chegaram lá, elas estavam preocupadas com o quê? Com a pedra. Quando ela chegou lá, o que aconteceu? A pedra já estava removida. Amém? Sofreram antecipadamente, sofreram desnecessariamente. E às vezes é isso que acontece comigo, com você. Sofremos, irmãos, desnecessariamente. Deixamos algo nos corroer por dentro, irmãos, que jamais vai acontecer na nossa vida. Então eu e você, irmão, nesses dias precisamos de estar olhando para isso. Estar olhando, irmãos, para o que Jesus fez por nós e saber o seguinte: aconteça o que acontecer, Deus está no controle da minha vida, amém? Eu não sei como eu vou conseguir remover, mas o Senhor vai remover para mim. O Senhor vai tirar esse obstáculo do meu caminho. Eu creio nisso. Irmãos, esse é o combustível que nos move nesses dias. Nós temos que crer nisso. Irmãos, Marcos Lucado falou algo muito interessante, que sempre eu gosto de refletir no que ele falou em um dos seus livros. Ele falou o seguinte: olha, todos nós temos que pensar assim, porque é isso que aconteceu. A pedra foi removida, não foi para Jesus sair, irmã Creide. Foi para mostrar que ele já tinha saído. Amém. Amém, irmãos? A pedra, o anjo removeu a pedra para mostrar para aquelas três irmãs que Jesus já tinha saído do sepulcro. Não foi removida para ele sair. Porque, irmãos, não tem pedra nenhuma que Jesus não possa tirar. Irmãos, não tem nada no nosso caminho que Jesus não possa vencer. Muitas das vezes nós olhamos para esse texto aqui, como a pessoa falou, é quando eles moveram a pedra para Jesus sair. Não, irmãos, Jesus já tinha saído. Jesus já tinha ressuscitado. Não há túmulo que possa barrar o nosso Senhor. Não há problema que possa barrar o nosso Senhor. Não há nada, irmãos, na nossa vida que o Senhor Jesus não possa agir. Essa, irmãos, é uma verdade que precisa estar viva dentro do meu coração e do seu coração. Porque se nós pegar essa linha de pensamento que o anjo moveu a pedra para Jesus sair, daí nós vamos pensar, tem coisas que Jesus não pode fazer. Tem pedra que Jesus não pode tirar. Não, tem pedra, irmãos, que o homem não pode tirar. Que eu não posso tirar, que você não pode tirar, que está fora do nosso controle. Porque tem lutas, irmãos, que realmente estão fora do nosso controle. Amém? Às vezes é uma enfermidade que bate na porta. Nós não estamos no controle. Tem pedras, irmãos, que é só Jesus que pode tirar. Porque a pedra do túmulo não barrou o nosso Senhor. Amém? Portanto, irmão, nesses dias, que eu e você possamos ter na nossa caminhada, vencendo a insegurança. Amém? Vencendo a ansiedade. Vencendo, irmãos, os desafios que surgem no nosso caminho, sabendo disso. O Senhor Jesus venceu a morte. Amém? Segundo ponto, irmãos, que eu quero pensar, daqueles que compartilham as boas notícias, eles precisam
também de dominar o medo. A Bíblia diz no versículo 6 que o anjo olhou para elas amedrontadas e falou: não tenha medo. Não tenha medo. Elas venceram a insegurança, porque senão elas tinham voltado, falaram: não, nós não vamos tirar a pedra mesmo, né? Nós não dá conta. Vamos voltar para trás. A nossa intenção até que era boa. Mas aí depois, irmãos, o anjo percebe que elas estavam amedrontadas, estavam com medo. Falou para elas: olha, não tenham medo. Irmãos, o medo às vezes é bom, mas o medo não pode te paralisar. Mexe, remexe, eu estou pensando nisso, irmãos. Quando o medo te paralisa, você precisa de romper esse obstáculo. Você precisa de romper isso na sua vida. Eu tenho que ter medo de dirigir a 100 por hora. 100 por hora na freeway aí, né? Eu lembrei de uma pessoa aqui, não vou citar o nome, que ela está presente, mas parece que está correndo da polícia, tá, irmão? 90 por hora, 80 por hora. Eu tenho que ter medo de andar nessa velocidade. Mas eu também não posso ter medo de não ter que pegar o carro. Não vou sair de jeito nenhum, porque eu tenho medo de acidente. Me paralisou. Então, o medo, irmão, ele não pode te paralisar. Às vezes, irmãos, o que eu percebo na vida de algumas pessoas, que elas têm medo de Jesus não suprir as nossas necessidades. Por isso é dominada pelo primeiro ponto, pela insegurança, pastor. Elas têm medo que Jesus não vai suprir as nossas necessidades, não vai suprir a sua necessidade. E esse é um medo, irmão, que ele não pode entrar no seu coração. Não pode, irmãos. Eu e você temos que entender isso. Eu preciso compartilhar as boas novas do Senhor. Eu preciso crer que o Senhor vai suprir na minha vida aquilo que eu mais preciso. Se Ele supre, irmãos, a Bíblia fala que Ele supre. Até para os pássaros, até para o lírio do campo. Ele não vai suprir para nós, somos imagem e semelhança dEle. Ele vai suprir, amém, irmãos? Então, irmãos, nós temos que vencer esse medo. O medo espiritual, irmãos, às vezes de buscar mais do Senhor, de entrar em águas mais profundas. Irmãos, nós estamos numa cultura aqui que é muito diversificada, vamos dizer assim. Às vezes do seu lado tem um budista, tem um islã, tem um outro ali na frente, tem um ateu. Vocês já observaram isso? Você sai na rua principal da cidade que você mora, lá tem restaurante de uns 10 tipos de cultura. Tem um chinês, tem um grego, tem o brasileiro, tem o hispano, ou seja, porque tem todos os tipos de comunidade, tem todos os tipos de crença. E nós, irmãos, que cremos no Senhor como o único suficiente Salvador da nossa vida, você crê nisso? Amém, irmão? Então nós temos que estar vencendo o medo, irmãos, de falar de Jesus, de falar por essas pessoas, de viver esse evangelho. Às vezes, irmãos, muitas das vezes o que tem acontecido, irmãos, é que nós não conseguimos vencer essa barreira. Nós nos paralisamos. O que é que vão pensar de mim? Portanto, irmãos, a palavra de Deus para nós hoje é: não deixe o medo te paralisar. Amém? Não deixe o medo te paralisar. Encare com fé, irmãos, os desafios que surgirem na sua vida. Creia nisso, tenha fé, amém? Tenha fé, irmãos. Nunca é tarde para recomeçar. O irmão mandou essa frase para mim hoje de manhã, e eu agradeci ele por isso. Eu estava pensando exatamente sobre isso. Nunca é tarde para recomeçar. Às vezes você teve um mês difícil, uma semana difícil, começa de novo. Talvez você não leu a Bíblia a semana toda, começa de novo. Começa de novo. Eu estou com o alvo de orar todos os dias, mas parei. Começa de novo. Começa de novo. Em Jesus eu posso começar de novo. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Eu posso começar de novo, toda semana, todo dia. Porque todos os dias o Senhor começa de novo. Meia-noite começa um dia de novo. Renova de novo na sua vida. Então começa de novo, irmãos. Começa de novo. Eu estou paralisado. Começa de novo. Eu enterrei meus sonhos. Começa de novo. Começa a sonhar de novo. Desengaveta seus sonhos. Começa de novo. Ressurreição é isso, irmãos. Olhar para a Páscoa, olhar para a ressurreição é falar que em Jesus eu posso começar de novo. Amém? Porque Ele me fortalece. Ele me fortalece.
Mateus 28, irmãos, que é esse mesmo texto que nós lemos, o Senhor Jesus fala que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, irmão, Jesus não está comigo só no domingo de Páscoa. Jesus não está com você só no culto de domingo. Jesus não está com você só no dia da oração de quarta-feira ou de terça. Jesus não está com você só no dia do seu grupo pequeno, que do lado de cá é na quarta, a maioria deles. Jesus, irmãos, está comigo e com você todos os dias. É o que ele afirma na sua palavra. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Só nos dias bons? Não. Só na minha juventude? Não. Só na minha velhice? Não. Até a consumação, até o último dia, irmãos, até o dia que ele assonar a trombeta e falar, é hoje que eu vou te buscar. E eu gosto de pensar no arrebatamento, irmãos, igual um imã. Quem já brincou com imã aí quando era criança? É chique, né? Na minha infância, irmãos, não tinha muita opção de brinquedo, não, videogame, essas coisas. Eu vinha com o imã assim, pastor. Você colocava o imã assim nas coisas de metal e ia puxando tudo. Mas é interessante que no plástico, na madeira, ele não puxa. É uma ilustração, irmãos, perfeita do Espírito Santo. Porque quando o Senhor, lá do céu, irmãos, ligar o poder máximo dele, com o Espírito Santo acionar, irmãos, aonde tiver um crente, aonde tiver uma pessoa com o Espírito Santo, irmão, o que vai acontecer? Vai ser o imã. O arrebatamento vai ser isso, irmãos. Tudo que é madeira, tudo aquilo que não tiver o Espírito Santo não vai subir, porque não está conectado, irmãos. Então é isso, irmãos. O Senhor vai acionar naquele dia, irmãos, vai puxar a sua igreja. A hora você pega um imã aí para você ver na geladeira, faz o teste lá, quando você prega as fotos, porque ela é pequenininha, né? Mas funciona, irmãos. Eu creio que é mais ou menos isso que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, na Páscoa nós temos que entender isso. Eu estou conectado ao Senhor. Eu estou conectado a esse Deus puro e verdadeiro que morreu na cruz e ressuscitou pela minha vida. Eu estou conectado com Ele. Por Ele eu vou vencer a minha ansiedade. Por Ele eu vou vencer o medo. Não porque eu sou bom, mas é porque Ele me fortalece. Amém? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele que nos fortalece, irmãos. A Bíblia fala também, irmãos, que Abraão, no momento de muita luta, crendo contra a esperança, com quase 100 anos de idade, não tinha filhos, ele deu glória a Deus. Irmãos, então dá um glória a Deus aí nesses dias. Fala, ô Senhor, fortaleça a minha vida, mesmo crendo contra a esperança. Mesmo crendo, irmãos, você olhando assim, aqui parece impossível, mas o Deus que eu sirvo é possível, porque está escrito na sua palavra, nada é impossível para o Senhor. Amém, irmãos? Nada é impossível para o Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, quando as portas não estão abrindo, quando as coisas não estão acontecendo, você começa a dar um glória a Deus, fortalece no Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Deus está no comando da minha vida, Deus está no comando do meu barco, Deus está no comando da minha família, Deus está no comando dos meus filhos, Deus está no comando do meu casamento, Deus está no comando do meu trabalho. Irmãos, é isso que nos move nesses dias. Isso é a ressurreição do Senhor na minha e na sua vida. Amém? Jesus está comigo, Jesus está com você. Terceiro ponto para nós orarmos. Está no versículo 7, e último que nós lemos. Que o anjo fala para ele, vão e diga aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Só esse versículo aqui, irmãos, daria para nós pensar um bom tempo. Primeiro, o terceiro ponto, irmãos, é continuar a caminhada. A importância de nós continuar a caminhada. O anjo fala para eles, falar para os discípulos e fala também para Pedro. Por que para Pedro? Pedro, irmãos, tinha negado Jesus 3 vezes, todos nós conhecemos a história. Mas aqui o anjo dá uma mensagem direta. Porque eu creio, irmãos, que Pedro talvez não ia continuar a caminhada. Se o anjo fala para os discípulos, somente isso. Pedro era um dos discípulos? Era. Mas ele estava tão envergonhado,
tão triste, tão arrependido, que a Bíblia diz que ele tinha chorado amargamente, que talvez ele não conseguiria ter força para ir naquele encontro com Jesus. E sabendo disso, irmãos, o anjo fala também para Pedro. Então, irmãos, é o Senhor dando força para nós continuar a caminhada. Para nós continuar a nossa vida, irmãos. Para nós continuar o nosso caminho. E é interessante, irmãos, que quando o Senhor vem trazendo essa restauração, quando o Senhor vem, você deixa o Senhor trabalhar na sua vida, você consegue, então, ver que o Senhor está agindo, mesmo quando nós erramos. Mesmo quando nós erramos. Ele poderia ter falado para Pedro, você pisou na bola comigo, hein, Pedro? Não. Na hora que você mais precisava. Mas não, irmãos. Ele está lá para abraçar e restaurar, ou seja, continua a caminhada, continua crendo. E o caminho, irmãos, que aquelas mulheres passaram inseguras, agora elas passam alegres, elas passam sorridentes, compartilhando as boas novas do Senhor. Elas voltaram cheios de alegria. Elas voltaram, irmãos, então, radiantes, para comunicar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Irmãos, Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo, amém? Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para semear, há tempo para colher, há tempo para esparramar pedras, há tempo para juntar pedras, ou seja, há tempo para tudo. E aquelas irmãs, no mesmo caminho, irmãos, que elas passaram cheias de insegurança, algumas horas depois elas voltaram, agora alegres. Eu não sei qual que é o tempo que você está vivendo hoje, qual é a estação, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que tem verão, primavera, também tem o frio, tem o inverno, que nos encolhe, tem o outono, onde as folhas caem, mas nós vemos os frutos. As estações, irmãos, da vida. Quando a Bíblia fala que há tempo para tudo, eu creio que está falando das estações. Talvez alguém de vocês aqui está na primavera, sorrindo, florindo. Está tudo uma bênção, amém? Mas há aqueles também, irmãos, que está no inverno. Lectar está perdendo. Está frio, está tendo dificuldade. Eu estava vendo um vídeo de Lectar lá com meu filho hoje, gravando ele lá no meio da neve. Está frio, está tendo dificuldade. Às vezes está no outono. Você está vivo, está firme, enraizado nas promessas do Senhor, mas está sem folhas, não está vendo o horizonte. Mas a palavra do Senhor para mim e para você é isso, irmãos, há tempo para tudo. Eu apenas tenho que olhar para o Senhor e crer. Ele ressuscitou. E Ele é meu combustível. A estação hoje está difícil, mas ela vai mudar. Amém, irmãos? Ela vai mudar. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro caminho. E o Senhor vai estar renovando na minha e na sua vida. O ventre de Maria ficou vazio. A manjedoura ficou vazia. O túmulo ficou vazio. Mas o trono não. Amém? Isso aqui não é eu que escrevi, tá, irmãos? Eu peguei de alguém. Achei muito oportuno. Não tenho vergonha. Aquilo que eu vejo que me edifica. Eu creio que vai edificar a sua vida. O trono continua ocupado. Amém? A Bíblia diz que o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, irmãos, que o Senhor Jesus ocupe o nosso coração nesses dias, ocupe a nossa mente. Que o Senhor Jesus, irmãos, ocupe os nossos pensamentos. E que Ele nos fortalece para tirar toda a insegurança que às vezes você tenha tido nesses dias, que tenha feito você pensar, que tenha feito você querer recuar, retroceder. Que o Senhor Jesus, irmãos, possa te fortalecer. Páscoa, irmãos, é tempo de nós refletir na sua palavra.
refletir nas suas promessas e saber que ele não chega adiantado e nem atrasado. Amém, irmãos? Ele chega na hora certa. Quando eu olho para a ressurreição de Lázaro, Marta fala: Senhor, se eu tivesse chegado aqui antes, ele não tinha morrido. Ele não chegou atrasado, irmãos, ele chegou na hora certa, porque era para a glória do Senhor. Deus não chega atrasado, irmãos, e nem adiantado, mas ele chega no tempo certo, amém, irmãos? Então, talvez o maior desafio nosso, da nossa caminhada cristã, irmãos, é o que eu tenho pedido para Deus nesses dias: Senhor, eu quero estar no seu tempo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos indo no caminho certo, mas no tempo errado. Ou eu estou indo devagar demais, ou eu estou indo rápido demais. Então eu e você, temos que buscar essa sensibilidade do Espírito Santo para saber o seguinte: eu preciso de estar no time de Deus. Eu preciso estar exatamente aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu preciso estar sensível à voz do Senhor. Porque senão, irmão, nós podemos sair do propósito, não do caminho, do propósito. Você continua no caminho, você continua indo, você continua orando, você continua congregando, você continua fazendo tudo que a Bíblia pede, mas você não está aonde o Senhor quer que você realmente esteja, que é no tempo do Senhor. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, nós temos que viver no tempo do Senhor, viver o hoje. Viva o hoje com essa certeza. O Senhor quer que eu e você vencemos a insegurança, o medo e também, irmãos, a nossa caminhada. Amém? Eu não sei como vai ser o meu amanhã, mas eu sei que o quê? Jesus vai estar lá. Amém? Jesus vai estar lá. Eu não sei se amanhã vai ser um dia que vai jorrar milagre para todo lado, mas Jesus vai estar lá. Se não jorrar milagre, mas for um dia difícil, Jesus vai estar lá, vai estar segurando a minha mão, vai estar segurando a sua mão. Essa é a certeza que tem que estar no nosso coração, irmãos. Essa é a certeza. Ter Jesus como amigo. Ter Jesus, irmãos, Senhor e Salvador, nós já temos, mas ter Ele como amigo. Para nós falar com Ele, assim, exatamente: Senhor, estou precisando. Porque às vezes, irmãos, nós temos um bilhete que vai nos levar para o céu. Você está certeza que diz: oh, que bom que Jesus me encontrou. Que bom que eu fui achado, como diz Augusto Nicodemos. Eu gosto muito dessa frase dele, irmãos. Não foi eu que achei Jesus, Jesus não estava perdido. Foi Ele que me achou. Amém, irmãos? Porque às vezes nós falamos: você já achou Jesus? Não, foi Jesus que me achou. Eu que estava perdido. Então, irmãos, voltando aqui, que senão eu me perco. Então, irmãos, nós já temos o bilhete, você tem essa certeza. Mas às vezes nós não estamos com Jesus como amigo. Temos Ele apenas como Salvador, que já é muito bom, é maravilhoso. Mas só como Salvador, irmão, às vezes nós sofremos desnecessariamente. Como essas irmãs, quando elas começou o texto. Sofremos desnecessariamente. Sofremos com aflições que jamais vai acontecer. Mas como amigo não, irmãos. Que aí o Senhor vai ministrar a paz. Amém? A paz que excede todo entendimento. A paz que nos cobre, que às vezes as coisas estão desmoronando para um lado ou para o outro. Mas você sabe que você construiu a sua casa na rocha. E na rocha, irmãos, a casa prevalece. Nós não construímos a casa na areia. Nós construímos na rocha. E é interessante, irmãos, naquela passagem, que todos os dois construíram a casa, veio os mesmos problemas, veio as mesmas lutas. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade. A diferença é que uma não caiu. As lutas foram as mesmas. Vocês já observaram isso? Os problemas foram os mesmos. Mas aquele construtor que colocou a casa sobre a rocha, que a rocha é Jesus Cristo, amém? Que a rocha é Jesus Cristo. Ele conseguiu vencer na tempestade. Que eu e você, irmãos, possamos ter essa maturidade nesses dias. Maturidade, irmãos, de valorizar o dono da bênção.
Já tem uns 2 meses, irmãos, que essa mensagem tem queimado o meu coração e eu estou sempre falando. E eu mexo e remexo, ela vem no meu coração. Porque às vezes, irmãos, nós queremos tanto os presentes, que já é bom quando Deus faz milagre, Deus faz. Mas nós temos que alcançar a maturidade, irmãos, para saber que a presença do Senhor é melhor do que os presentes. Se você tiver um filho de 4, 5 anos e você chegar com a cesta de chocolate para ele e falar assim: você quer essa cesta de chocolate? Ou você quer ficar o dia com o papai? Porque não tem jeito de ficar com os dois, porque se o papai ficar e não ganha o dinheiro para comprar o chocolate. Ou você fica com o chocolate, ou você fica com o papai. Se você ficar com o chocolate, o papai vai trabalhar para pagar o chocolate. O que você acha que a criança vai ficar? Com o chocolate. Mas se ela já for uma adolescente madura, ele vai ficar com quem? Vai ficar com o pai? É porque está madura ainda. Quando chegar à maturidade, vai olhar e vai valorizar a presença do pai. Vamos ficar de pé? Então, irmãos, só os que alcançam maturidade dão mais valor à bênção da presença do que a bênção dos presentes. Que eu e você possamos alcançar a maturidade nesses dias, amém? Que eu e você possamos olhar para o Senhor Jesus nesses dias. A manjedoura ficou vazia, a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio, mas o trono está ocupado. Uma pergunta antes de nós orarmos: o seu coração está vazio ou está ocupado? Como que está o seu coração? Seu coração está vazio das coisas espirituais ou está ocupado? Que eu e você nesses dias possamos pedir ao Senhor para nos queimar, porque senão, irmãos, nós vamos ser apenas mais um no meio da multidão e o Senhor não tem isso para mim nem para você, amém? O lado bom, irmãos, do Evangelho, o lado bom, que eu amo a mensagem da cruz, é que nós podamos começar de novo, amém? Talvez o seu coração está vazio, mas você pode começar de novo. Comece de novo. Comece de novo. Comece a falar para o Senhor: enche, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor, na minha vida. O Senhor já fez uma vez. Renova. Não deixe, irmãos, a chama apagar. Não deixe faltar o óleo, irmãos. Não deixe faltar o óleo, não deixe que apague. Esse é o Evangelho da graça. Esse é o Evangelho da presença. Feche seus olhos. Eu não sei qual estação você está vivendo. Realmente eu não sei, mas o Senhor sabe. E a palavra do Senhor é que Ele sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sondar os nossos corações aqui nesta noite. Porque é isso, Senhor, que o Senhor faz. E eu te peço humildemente, Senhor, faz de novo. Oh Deus, independente da estação que a tua igreja esteja vivendo, verão, outono, primavera, que as bênçãos do Senhor chegam trazendo esse renovo, esse combustível, que essa mensagem da Páscoa, Senhor, venha queimar nos nossos corações, sabendo que o Senhor vive e reina, e vai voltar um dia para buscar a sua igreja, vai buscar aqueles que estão com azeite, aqueles que estão com a lamparina
Oh Deus, que nunca falte, Senhor, nas nossas vidas, que nunca falte, Senhor, no nosso meio, e que todos os dias nós possamos olhar para a cruz e saber que o Senhor cuida dos seus. Que o Senhor cuida dos seus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, amém?